Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula, nós vamos ver como a gente caminha do normal para o patológico. Então, como acontece a formação da catarata? Aqui nós vemos um olho com uma catarata já bastante avançada e dá para se perceber que a catarata é caracterizada principalmente pela perda da transparência. De fato, o que define a catarata é a presença de qualquer opacidade no cristalino. E isso pode acontecer por diversos motivos que a gente vai ver mais para frente, mas agora eu vou falar do por que, ou melhor, aonde acontece, em que população isso é encontrado mais frequentemente? Qual que é a importância disso num contexto global? Bom, aqui a gente vê que quando analisamos as causas globais de cegueira e deficiência visual, temos que a catarata corresponde a quase um quarto dessas causas, sendo que a outra metade praticamente consiste em prescrição de óculos, ou seja, ametropias, erros refracionais não corrigidos propriamente. Bem, erros refracionais são de mais fácil correção, e se a gente levar em consideração apenas as causas globais de cegueira, ou seja, sem a parte da deficiência visual, e também desconsiderando os erros refracionais, nós vemos que a catarata passa a assumir uma importância maior, em torno de 45%, quase metade dos casos de cegueira estão relacionados à catarata. Por que isso é também importante? A gente precisa frisar que catarata é a primeira causa de cegueira reversível. Muitas das vezes, a cegueira proporcionada por essa condição está associada à dificuldade de acesso a um tratamento médico adequado. Tá? Então, como que isso se distribui no mundo, né? Como que acontece essa história da cegueira e da renda? 90% das causas de cegueira acontecem em países de baixa e média renda. E aí a gente já faz o link com essa história da dificuldade ao acesso médico. Né? E quando a gente traz isso para a catarata, em economias já estabelecidas, a cegueira devido à catarata ocupa apenas 5% das causas, né? Enquanto que vai passar a ser 50% nas regiões mais próprias. Então aqui um grande problema relacionado a países em desenvolvimento, é, e temos que lembrar que essa é uma causa de cegueira reversível. E por que ela acontece? Da onde vem a formação da catarata? Bom, a gente tem diversas classificações nesse sentido. Aqui eu vou mostrar uma maneira de classificar, não quer dizer que seja a única, mas a gente vai considerar primeiramente as cataratas infantis. O que são essas cataratas? São aquelas que são diagnosticadas, ou melhor, que elas se desenvolvem até o primeiro ano de vida. E aqui a gente encontra diferentes motivos para isso acontecer, como cataratas congênitas, às vezes idiopáticas, por outras vezes hereditárias, relacionadas a doenças genéticas ou metabólicas, infecções maternas no período gestacional ou toxicidade de eventuais medicamentos. Tá? Então, compõe um grupo bastante heterogêneo de afecções, que são essas cataratas diagnosticadas até o primeiro ano de vida. Mas o mais comum a gente encontrar são as cataratas senis. Se vocês observaram bem, nas cataratas congênitas infantis, elas vão acontecer principalmente nas lamelas ou no núcleo embrionário, enquanto que a senil, o principal mecanismo relacionado ao seu desenvolvimento, se deve ao crescimento do cristalino com a idade. Lembrem do que a gente conversou quando eu estava falando da fisiologia do cristalino, a histologia? Acontece com o tempo a compactação das fibras, formando essas lamelas concêntricas do cristalino, e isso leva a um endurecimento do núcleo. Tá? Esse processo de compactação e endurecimento nós damos o nome de esclerose nuclear. Esse vai ser uma das principais causas da formação da catarata. Aqui temos uma ilustração de como acontece o crescimento do cristalino com a idade. Vemos que a lente, o cristalino, ele evolui no diâmetro anteroposterior, ele aumenta até cerca de 5 milímetros em pessoas com idade bastante avançada. Lembra que eu falei que o cristalino normal girava em torno de 4 milímetros num jovem emétrope, né? Bom, além desse mecanismo, também acontecem algumas alterações na composição química das fibras do cristalino que vão levar a uma certa opacidade, a mudança da coloração da tonalidade dessas fibras para um amarelo, amarronzado. Tá? E aqui a gente vê
diferentes cortes de lentes em diferentes idades, demonstrando justamente esse efeito. Então nós notamos que aos 6 meses a lente é bem transparente e ela vai ficando cada vez mais amarela, amarronzada, até a gente observar uma catarata já bem brunescente, marrom, em torno dos 91 anos de idade. Tá legal? Outra coisa é, isso acontece com o passar dos anos. Então, quando a gente analisa a faixa etária de 50 a 59 anos, a presença de algum tipo de opacidade já acontece em até 65% dos casos, sendo que em maiores de 80, isso é praticamente universal. 100% das pessoas vai ter algum tipo de opacidade, o que não quer dizer que essa opacidade seja necessariamente visualmente significativa, ou seja, às vezes você pode ter uma opacidade do cristalino que pode ser diagnosticada como catarata, mas que não atrapalha as suas atividades do dia a dia. Isso a gente vai ver também mais para frente. Tá legal? Bom, então as cataratas senis são as mais frequentemente encontradas e temos aqui um outro grupo de cataratas secundárias que podem ter diferentes origens. Por exemplo, medicamentosa, com uso prolongado de corticoides, principalmente, fenotiazinas, amiodarona, dão aspectos, desenhos de catarata muito característicos que nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. Tá bom? O uso de corticoides por período prolongado leva ao desenvolvimento de um tipo específico, como é a subcapsular posterior. Tá legal? Outra causa de cataratas secundárias é o trauma. E isso pode acontecer com traumas mecânicos, eu posso ter um trauma contuso, eu posso ter uma laceração com perfuração da cápsula do cristalino, isso leva a uma inflamação local, aquele processo de facoanafilaxia, transformações ali nas fibras que vão levar à opacidade e eu tenho uma catarata secundária. Eu posso ter um trauma químico, um trauma elétrico, radiação, são diferentes causas que novamente vão ter alguns desenhos bastante específicos de determinados agentes, né? Traumáticos. E por fim, as causas metabólicas, que já tinham entrado como um dos diferenciais lá das cataratas infantis, elas seguem aqui, porque isso pode acontecer também na idade adulta. Então eu posso ter principalmente aqui o exemplo do diabetes. Lembra daquela via do sorbitol? Agora ela se faz importante aqui. Eu posso ter alguma desregulação no metabolismo da lente. E isso leva a alterações na sua composição de água, proteínas e pode levar a opacidades transitórias ou, mais comumente, ao desenvolvimento de uma forma precoce de uma catarata cortical ou mesmo de uma catarata senil nos pacientes com diabetes. Legal? Outras causas também como galactosemia, doença de Wilson, também exibem alguns padrões específicos que às vezes é bem característico aí, cobrado em provas e afins. Bom, e existem outros fatores de risco, né? Porque nós vimos que é uma doença multifatorial, principalmente relacionada com a idade. Mas o que mais pode influenciar no desenvolvimento da catarata? E aqui eu chamo a atenção para dois aspectos principais. A exposição à radiação ultravioleta é um fator já sabidamente identificado como fator de risco, e também tabagismo. Tá? Também aumenta a questão de ação oxidante da lente, e isso vai levar ao desenvolvimento de catarata com uma maior frequência. Além disso, os estudos relacionam com diabetes e uso prolongado de corticoides. E aqui eu abro um parênteses porque já foi citado como causa até em algumas cataratas secundárias. Então, eu deixo ressaltado mesmo a exposição à radiação ultravioleta e o tabagismo como fatores de risco que a gente ainda não tinha comentado antes. E quais são os sintomas, né, da catarata? Aqui, vamos lembrar, como a gente disse no começo, a catarata é uma presença de opacidade. Então eu estou retirando daquele meu sistema óptico uma parcela de energia luminosa, que vai ser barrada numa lente que está mais opaca. Vamos ver um vídeo aqui que mostra um pouquinho como que funciona a formação da imagem e o que acontece na catarata. Esse é um vídeo da Academia Americana de Oftalmologia e aqui a gente vê a formação de uma imagem normal. Tá legal? Quando essa lente ela se torna mais opaca, além de eu perder energia, eu também acabo difratando, eu acabo dispersando os raios de luz e eu tenho uma formação de um foco não adequado na minha retina. Né? E isso pode dar origem também a outros sintomas que a gente vai ver aqui para frente. Então, pensando na diminuição da quantidade de luz e também na perda do foco,
eu vou ter um padrão parecido com esse aqui. Então, à esquerda, um olho sem catarata, onde a imagem é mais nítida, as cores são mais vívidas, e à direita eu tenho uma perda dessa nitidez, das cores, do contraste, assim que fica uma lente com catarata, tá legal? Outra coisa que acontece é que a gente denomina de shift miópico. Como assim? O paciente apresenta uma nova miopia quando ele começa a apresentar catarata, principalmente as cataratas nucleares. Por quê? Acontece uma mudança do índice de refração do cristalino e você vê que eu acabo deslocando o foco para mais anterior. Isso é justamente o que acontece na miopia, tá? E aqui acontece um fenômeno muito interessante, porque se a gente for lembrar, o paciente nessa idade ele já é presbita geralmente, ou seja, ele tem uma dificuldade para ler para perto, tá? Então muitos já usam óculos para leitura, né? Não conseguem ver letras tão pequenas. Quando acontece o desenvolvimento de uma miopia nessa faixa etária, os pacientes adoram. Por quê? Eles passam a enxergar de novo aqueles rótulos pequenininhos e tudo mais. Então o pessoal fala que é a visão, a segunda visão, né? Ele passa a enxergar novamente aquilo que ele não enxergava. E num primeiro momento ele fica super feliz. O problema é que às vezes essa miopia ela vai aumentando, ao ponto que ele não consegue mais ler as coisas que deveria e acaba prejudicando bastante também a visão para longe. Então acaba sendo um efeito indesejado. Mas pode acontecer principalmente nas cataratas nucleares. Essa classificação a gente vai ver mais para frente. Bom, outra coisa que pode acontecer é o espalhamento desses raios de luz. Porque se você tem uma lente que não tem uma composição homogênea, então eu vou ter várias lamelas, cada uma com um índice de refração um pouquinho diferente, enfim. Eu gero um espalhamento desses raios que pode ocasionar tanto um efeito de ofuscamento quanto a formação de múltiplas imagens, que vão se refletir em dois sintomas. Como eu falei, o ofuscamento também chamado de glare, então a esquerda aqui está sem glare e a direita com glare, tá? Então é justamente esse efeito que o paciente nota no farol, quando vai olhar uma fonte luminosa mais potente, mais forte. E a outra coisa é que diplopia ou poliplopia, né? Dependendo da quantidade de imagens que o paciente enxerga, tá legal? Bem, então nós vimos esses sintomas, são alguns dos sintomas mais comuns, né? Relacionados à catarata. E como que eu consigo fazer esse diagnóstico? Bem, além de colher uma história clínica adequada, ver que é uma perda de visão progressiva, muitas vezes de início insidioso, que já perdura por um tempo razoável, eu tenho como meu aliado o exame oftalmológico, a propedêutica armada com a biomicroscopia anterior, que é aquele aparelho que vocês devem ter tido algum contato, que é a lâmpada de Fenda. Legal? Então, como que é realizado o exame na lâmpada de Fenda? Então, aqui nós temos um vídeo, né? Esse vídeo é do Vision Care Institute da Johnson, onde nós vemos que existe uma mulher sendo examinada e essa é a visão do oftalmologista na lâmpada de Fenda. Então, a lâmpada de Fenda ela vai emitir um feixe luminoso que vai funcionar quase como um corte, imagina um corte histológico, vai como se fosse uma secção, um corte de tomo, né? E aí eu consigo ver exatamente essas estruturas, né? Aqui essa fenda está passando na córnea, então se vocês lembram da anatomia, eu consigo ver o estroma anterior, eu consigo ver epitélio, endotélio, filme lacrimal, eu consigo ver a íris ali atrás e a pupila. E o que acontece no cristalino? Se a gente imagina então esse feixe de luz sendo projetado na lente, eu vou ter um primeiro corte na cápsula anterior, um segundo corte ou vários cortes naquelas diferentes lamelas que a gente vai denominar aqui do núcleo, né? Que eventualmente pode ter uma opacidade. E a última reflexão que eu vou ter, a última imagem que vai ser formada, vai ser a cápsula posterior. Né? Então vamos ver aqui, naquele mesmo exemplo, o oftalmologista está jogando o foco da lâmpada mais para trás. Né? E aqui você vê que entra, forma certinho a imagem que a gente discutiu agora há pouco, com a cápsula anterior, o epitélio e o córtex anterior. Né? Então, se eu continuo jogando o meu foco mais para trás, eu veria então o núcleo. Nesse caso, ele não vai ser visível porque ele é transparente, o paciente é jovem, né? Mas se eu continuo jogando o meu foco ainda mais para trás, eu vou conseguir ver a cápsula posterior ali. Tá?
muitas das vezes isso só é conseguido sob midríase farmacológica, né? Porque você vê que a pupila ela acaba cortando uma parte desse feixe luminoso. Então ali eu consigo ver córtex posterior, cápsula posterior. Tá legal? Bom, eu posso usar essa mesma dinâmica para fazer a classificação da catarata, né? Então eu posso classificá-la como nuclear, quando a opacidade acontece principalmente no meio naquelas lamelas centrais, os núcleos, né, do cristalino. Eu posso chamá-la de cortical, quando ela está nas lamelas mais exteriores, ou seja, no córtex, né, dessa lente. Aqui nós vemos uma cortical madura, que a gente chama de catarata branca, que é o que costuma dar aquele reflexo, né, aquela imagem que a pessoa está mais acostumada quando a gente fala de catarata, né, que nada mais é do que a catarata branca na pupila. E eu posso ter um outro tipo, que é a subcapsular posterior, que vão se formar algumas opacidades bem na interface da cápsula posterior e o córtex, tá legal? Bom, existe um sistema internacional para classificação disso, que é o LOCS, que é o Lens Opacity Classification System. É bom que vocês saibam que existe, né? E é assim que a gente trabalha com estudos científicos e tudo mais. Então, existe uma padronização dessa classificação. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos de fotos clínicas, né? Isso aqui é uma catarata subcapsular, lembra que eu falei? Esse é um tipo mais comum induzido por corticoide. Aqui são depósitos produzidos pelo uso crônico de fenotiazina. A catarata em roseta, que é uma coisa característica dos traumas contusos. Tem algumas imagens que são semelhantes, que são outras causas, vou mostrar mais para frente. E aqui a gente vê, num trauma contuso de maior intensidade, pode acontecer uma luxação, uma subluxação do cristalino. Então eu tenho lesão daqueles ligamentos anulares que suspendem o cristalino na câmara posterior, e ele acaba se deslocando do seu eixo original, que é o que a gente vê nessa foto aqui, apontado pela seta. Tá legal? Bom, aqui catarata em floco de neve é um padrão que a gente observa em pacientes diabéticos, tá legal? E uma catarata em girassol comum na doença de Wilson. Tá? Então você vê que algumas cataratas são bem características, elas dão formatos diferentes, e as demais, o mais comum da gente encontrar são aquelas cataratas semis, né? Classificadas em nucleares, corticais ou subcapsulares posteriores. Ok? Então nós vimos tudo isso, que a classificação é feita através da lâmpada de Fenda, e faltou então a gente agora comentar como que eu saio da catarata e eu reestabeleço a normalidade. Isso a gente vai ver na terceira parte dessa aula.